Estrutura de repetição for no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo à classe final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for. Nas aulas passadas a gente já viu aí o while e do while. Hoje a gente vai conhecer o for. Então, se você não assistiu essas aulas, dá uma olhada lá para vocês poderem comparar as estruturas de repetição, certo? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo, curte o vídeo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal. Eu vou deixar para vocês aqui o link aí das aulas passadas, vou deixar também o link aí da playlist completa aí com o curso, e vamos lá para o VS Code para vocês poderem ver aí a estrutura. Então, hoje a gente vai ver a estrutura de repetição aí mais complexa aí do PHP, que é a estrutura for. Tá? Ela é a que permite você fazer mais combinações, mas basicamente ela funciona como a outra. Então, se você precisar parar, você usa breaks, se você precisar pular, você vai usar continue, e assim você vai ter que tomar condição e tudo mais. Então, vamos ver isso daqui funcionando. Então, vou criar aqui novamente uma variável users. Eu vou colocar aqui o João, a Maria e o Francisco, certo? E eu vou colocar aqui a quantidade, vai ser o count, né, desses usuários, e eu vou repeti-los aí usando a estrutura for. Jeito clássico de usar for. For. Aí, o for, ele tem 3 itens aqui separados por vírgula. Então, ele tem o primeiro item, vírgula, o segundo item, vírgula, o terceiro item. Esse primeiro item é quando é o local onde eu posso definir uma ou mais variáveis que eu quero estar utilizando no meu código. O segundo é a condição ou as condições que precisam ser atendidas. E o terceiro é o incremento, né? É a parte de você aumentar a sua variável. Então, vamos ver aqui. Vamos começar com o exemplo mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte. Geralmente, quando a gente trabalha com estrutura for, a gente declara uma variável aqui e geralmente, na maior parte, a gente declara ela como i. Tá? É uma convenção, meio que uma convenção de index, né? O índice. Então, você geralmente declara a variável que vai ficar contando ali dentro do seu for como i. Você pode usar o nome que você quiser, mas eu vou seguir o padrão. Então, vou falar que ela começa com 0, certo? Eu vou criar aqui ponto e vírgula e eu vou colocar a condição. Esse código vai repetir em qual situação? Eu vou colocar aqui enquanto o i for menor que a quantidade. Essa vai ser a minha condição. E eu quero que o i aqui, ele vai de 1 em 1. Ele começa com 0, ele vai para 1, ele vai para 2. A gente já viu. Eu posso simplesmente fazer i mais aqui. Então, essa é a sintaxe mais comum que você vai ver aí em todas as linguagens, né? Esse vai ser o modelinho mais básico. O que eu quero fazer? Eu quero dar um eco no meus users, no índice i, certo? E vou colocar um PHP EOL. Reparem que nesse caso aqui eu não preciso fazer o meu contador aqui, o meu i mais aqui dentro. Por que eu não preciso? Porque ele já está aqui, ó. Então, quando a gente trabalha com o for, a gente já declara o incremento, geralmente, direto aqui na parte de cima. Então, isso daqui por si só vai rodar aqui e eu terei os meus nomes funcionando, tá? Claro, aqui eu coloquei que é i mais, mas eu poderia ter colocado i, por exemplo, mais igual a 2. Ou seja, ao invés dele somar 1, ele soma 2. Então, no meu caso aqui, ele vai mostrar o João e o Francisco, né? Ele começa aí com 0, certo? Então, ele começa com 0, aí ele mostra o primeiro cara, que é o João. Beleza. Aí eu vou somar 2. 0 mais 2, 2. Então, ele vai pegar aqui, quem é agora? 0, 1, 2, Francisco, e vai escrever o Francisco na tela. Então, reparem que aqui geralmente, a gente coloca de 1 em 1, mas saiba que você pode usar o incremento, se você quiser fazer de 10 em 10, de 20 em 20, 50 em 50, você pode fazer, fique à vontade. Um detalhe curioso é que aqui eu defini uma variável, mas aqui eu posso definir quaisquer coisas. Eu posso colocar vírgula aqui e falar assim, ó, eu quero definir também uma variável j
essa variável j vai ser 5. Esse código funciona, tá? E se eu der um eco aqui, ó, na variável j, vou colocar aqui eco, e vou colocar aqui a minha variável j, e vou dar um php all também, reparem que a minha variável j, que ali era 5, continua sendo 5. Então, o for, né, geralmente a gente declara ele só assim, mas saiba que você pode colocar aqui separado por vírgula outras coisas que você quiser fazer. Então, ele pode, sei lá, pegar de uma função, você pode declarar outras variáveis. É incomum, tá? Isso aqui é extremamente incomum de você encontrar. Mas saiba que no PHP é possível. Nem todas as linguagens vão ter essa flexibilidade. Mas no PHP eu posso definir aqui múltiplas condições, tá? Vou tirar aqui. Inclusive, se eu quiser, eu posso não criar essa variável aqui. Eu posso criar ela aqui fora e eu posso deixá-la vazia. Então, deixa eu só tirar o J aqui, né? Então, é isso aqui, ó. Então, saiba que isso daqui também é possível. É muito improvável que você vai encontrar algum código assim, porque fica meio ilegível, mas isso daqui também funciona. Então, vou rodar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu declaro a minha variável aqui, quando eu declaro ela aqui, essa variável ela é criada aqui no momento que o for rodar a primeira vez. Então, toda vez que o for, né, que eu chegar e for rodar o meu código, ele sempre vai rodar o que está aqui. Se aqui tiver um código, falar assim, destrua para mim, apague o sistema inteiro, ele sempre vai rodar. Então, o que eu coloco nesse primeiro pedacinho, ele sempre será executado. No meu caso, eu estou criando uma variável e eu estou dizendo que ela é 0. Mas essa minha variável, quando eu crio ela aqui, ela só existe dentro do meu for. Mas eu posso querer, por qualquer motivo, que essa variável seja do lado de fora. Não tem problema algum. Inclusive, essa variável poderia nem existir. Se eu quiser, só que eu vou começar a ter ordens aqui. Então, reparem que ter esse primeiro item, ele não é obrigatório. Tá? Aí, esse primeiro item não é obrigatório, esse segundo item, que é a minha condição, também não é. Eu posso simplesmente vir aqui e deixar sem e criar a minha condição aqui dentro. Posso colocar aqui, ó, se, por exemplo, o i for maior ou igual à quantidade, eu quero dar um break. Eu quero que ele pause o meu código. Eu vou rodar aqui, ó, e ele vai funcionar. Então, isso daqui é extremamente improvável que você encontre algum código assim. Mas se você não colocar nada aqui nessa segunda, do lado desse segundo ponto e vírgula, o que o for vai entender é o seguinte, olha, roda para sempre. Se eu não criar aqui dentro uma condição, esse código roda para sempre. Então, se eu não passo aqui a minha condição, eu estou assumindo duas possibilidades. Se eu não passar nada aqui, ó, no segundo parte, eu estou assumindo que ou esse código tem que rodar para sempre, ou que eu vou criar dentro aqui do código alguma coisa que vai ser capaz de parar essa repetição. Então, isso aqui é extremamente improvável que você encontre, né, um for dessa forma, sem declarar nada no começo, ou seja, a variável vem de fora, ou seja, ela não precisa fazer nada. Todas as variáveis que ela precisa estão aqui fora. Eu posso não ter condição, e aí ou o código roda para sempre, ou eu crio aqui dentro uma condição para ele parar. E é possível também não criar esse cara aqui, ó. Ou seja, a minha variável i, se eu não colocar nada agora, isso aqui vai rodar para sempre, porque o meu i não está aumentando aqui, ó. O i não aumenta. Então, eu sou obrigado, eu posso vir aqui dentro e falar, ó, i aumente aqui dentro. Não tem problema nenhum. E esse código vai rodar da mesma forma. Então, olha que curioso. Eu posso criar um for somente passando os pontos e vírgulas sem os valores. Se eu não coloco nada no final, significa que eu quero decidir aqui dentro do código como que eu quero que essa variável seja incrementada. Inclusive, se esse código não dependesse dessa variável i, eu nem precisaria pôr ela aqui. Ó.
Poderia ser qualquer coisa, que a condição poderia ser lá, por exemplo, se a data, vamos supor se o dia aqui, né? Se pegasse o ano aqui, vai. O ano da data, por exemplo, for 2025, por exemplo, ele não roda nada, não vai rodar nada. Então eu pego aqui o ano da data e falo assim, olha, o ano da data é maior ou igual a 2025? Reparem que aquele i que eu tinha, que eu nem precisei. Por quê? Porque a minha condição aqui, que faz esse cara parar, ela não precisa. Então você pode criar uma condição que não tenha nada aqui dentro, ela não tem incremento. Ou seja, cada vez que o código repete, ele não faz nada aqui, ó. Mas você pode fazer. Você pode não passar a condição, e aí você joga a sua condição dentro do seu código, ou, se você não pôr condição, isso roda para sempre. E aqui é a variável que ele vai criar no começo, ou o que ele vai fazer no começo. Você pode simplesmente falar, não quero que ele faça nada no começo. Só quero que ele rode e não quero que ele faça nada. Isso aqui é extremamente improvável que você veja, tá? O mais provável é que você veja ele desse formato aqui, ó, no formato padrão, certo? Que a gente já está acostumado. Então, geralmente é nesse formato. Então, aqui, né, esse é o padrão, geralmente é o que você vai ver, mas saiba que das outras formas também são possíveis. Eu vou colocar aqui, né, vou fazer a tabuada aqui, então eu quero que seja a tabuada do 5, por exemplo. E aí vou fazer o seguinte, ó. Quero que ele repita até o 10. E vou fazer aqui a minha conta, né? Então, deixa eu só manter aqui na mesma linha. Vou colocar aqui que vai ser o i vezes aí a tabuada. E eu vou ter aqui os valores calculados aqui, igual a gente fez lá com o while, por exemplo. Tá? E aqui só por curiosidade, para vocês poderem ver que o for ele é muito completinho. Outra coisa que eu posso fazer o seguinte. Eu quero começar, por exemplo, aqui com a letra D. Eu quero fazer o seguinte. D, ou a letra no caso, né? É diferente da letra X, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui o meu letter mais. E eu vou dar um eco aqui, né? Na minha variável letra. E eu vou rodar aqui o meu código. Deixa eu só colocar aqui o ponto e vírgula que ficou faltando. E agora eu tenho aqui o meu for gerando uma lista de letras, né? Então eu falo para ele, olha, começa com a letra D, falo, ó, enquanto for diferente da letra X, vai de 1 em 1 e o PHP vai gerando para mim aqui as letras. Então vamos supor que eu precisasse fazer uma planilha lá do Excel, quero colocar aqui A, Z, por exemplo, ele vai preenchendo as colunas para mim. Eu vou colocar um espacinho aqui, só para ficar claro de ver as letras. Então eu tenho, chegou no Z, ele vai A, B, A, C, A, D, e ele vai assim por diante, ele vai completando para mim. Então veja que o for ele é muito completo, mas o mais comum de você ver é igual eu comentei, né? Você vai ele declarando uma variável, você vai ter uma condição, vai ter um incremento, e o código vai estar aqui dentro. E tudo que a gente já viu, né, lá nos outros, você pode usar aqui, você pode usar continuous, pode usar break, funciona da mesma forma, tá legal? Então são formas diferentes de repetição, e aí você usa eles de acordo com a necessidade que você tiver. Tem horas que vai ser melhor o while, tem horas que vai ser melhor o do while, tem horas que vai ser melhor o for. Aí vai depender daquilo que você tiver desenvolvendo, tá legal? Então, recomendo que vocês peguem essas 3 aulas, repitam elas, pensem em vários tipos de exercícios que vocês podem fazer aí com esses caras. Tenta fazer um exercício usando o while, depois troca por do while, depois com for. Ou seja, vai trocando aí o exercício, vendo se você consegue chegar nos mesmos resultados usando as repetições diferentes para você praticar, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, @classe final e até a próxima aula.